Deixa eu te contar algo tremendo da parte de Deus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, várias vezes no Antigo Testamento, Ele também repete a seguinte frase: Eu, o Senhor, não tenho prazer, não tenho alegria na morte do ímpio. Então, o que você chama aí de não vai acontecer mais, o Senhor está falando é paciência. O Senhor está falando, eu estou tendo paciência com vocês. E talvez só basta mesmo, só está esperando mesmo você acordar e tomar uma decisão de aceitá-lo, de viver em Cristo. Queridos, não é brincadeira. Eu acho engraçado que as milhares de vezes que alguém já falou para você, ou você viu em algum lugar a frase Jesus está voltando, não importa o quanto repitam, nunca vai ser suficiente para colocar realmente na sua cabeça que tá para acontecer. As pessoas estão olhando, e eu falo isso que no início da pandemia lá em 2020, as pessoas dispararam no YouTube falando que era sinal da vinda de Jesus, que eram as contrações, que era isso, que era aquilo. Mas já se esqueceram, porque estamos nos acostumando, nos adequando em viver dessa forma. Temos que nos acostumar com o que estamos vivendo. Se eu contar para você que já são 2000 anos de sinais, os sinais não começaram agora em 2020 com pandemia não, querido. São 2000 anos anunciando. E se eu te contar que talvez esses 2000 anos para o Senhor foram apenas 2 dias. Jesus ele demorou 3 dias para ressuscitar, não foi? Talvez ele ainda esteja no 2º dia de festa lá no céu. Por que eu digo isso? Porque justamente nessa passagem que lemos no início, o apóstolo vai falar, não se engane, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós estamos falando de 2000 anos, talvez para o Senhor esteja ainda no 2º. E nós não sabemos o dia e nem a hora. O que eu quero que você entenda é que não está no seu controle o determinar quando vai ser. O Senhor Jesus ele fala várias parábolas e ele sempre fala um exemplo de servo que quando o seu senhor sai, ele começa a aprontar, começa a maltratar os outros, começa a roubar, e aí de repente o senhor da casa chega e pega no flagra. Ele dá muitos exemplos falando sobre isso. E quem você é? O servo que está atento, esperando ele, sem saber que hora que ele vem, mas que está atento? Ou o servo relaxado, que não está nem aí porque acredita que o Senhor abandonou a casa? Deus não abandonou a igreja. O Senhor não tarda em cumprir a promessa. Ele está tendo paciência com alguém que precisa ainda se voltar para Ele. Mas eu vou te falar algo muito sério. Livre-arbítrio. Deus é eterno. Eu e você, enquanto humanos, não. O nosso tempo aqui na Terra é curto, pequeno. E talvez você esteja aí pensando, mas tem tempo, eu tô novo ainda. Mas você não sabe. E na verdade, por um lado até sabe, porque muitas vezes nós adiantamos a nossa morte. E se é possível, eu vou trazer aqui próximos vídeos, por isso já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, tá? Já aproveitando para você pegar esses próximos vídeos que eu vou trazer aqui, sempre com temas mais polêmicos, no sentido de que poucas pessoas querem falar. Porque algo que eu costumo dizer é que Jesus nunca foi um fofo, que pregam tanto hoje em dia. Jesus ele dava muita porrada no povo e era assim, na cara. E ele disse para sermos imitadores dele. Então é isso que eu quero trazer para aqui. E voltando para a questão da vinda dele, não se esqueça que o nosso tempo tem prazo de validade para você aceitar.
Então, ainda que o Senhor esteja sempre acessível, se você não o recebe, você não o tem. É como se eu tivesse aqui, ó. Eu gravei esse vídeo, dá um exemplo. Gravei esse vídeo, aí eu jogo na rede social, aí você vê lá, começa a assistir sobre o assunto, e você simplesmente sai na metade do vídeo porque você não quer saber e não quer receber o conteúdo da parte de Deus para sua vida. Já vai uma dica, assista até o final. A mesma coisa é a salvação, ó. O Senhor estendeu a mão, está oferecendo a salvação. Aí mais do que a salvação, Ele veio e deu a palavra dele. Aí você tem a palavra, só que você fala assim, vou começar a ler de vez em quando, vou começar a assistir uma pregação. Só que mais do que isso eu não quero. Aí você acaba rejeitando a salvação. Não é que ninguém é predestinado a ser salvo a ir para o inferno, não. Vai quem quer, e Deus é tão bom que quem quer ir para o inferno Ele deixa. Então é basicamente isso. Deus está com o braço estendido, te oferecendo a salvação, e aí a pessoa simplesmente fala, não, eu não quero, ou por enquanto eu não quero, depois eu recebo. Não é dessa forma que tem que ser. O inferno é real. Jesus falava bastante sobre o inferno, bastante. Só que nós queremos, não, que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas e a minha parte para ser salvo eu tenho feito? A salvação é pela graça, não é por obras, mas há atos que nos impedem de receber essa salvação que é pela graça. O pecado, por exemplo, nos impede de receber essa salvação que é pela graça. E eu li algo hoje, deixa eu ver se eu encontro aqui para eu compartilhar com vocês, que é realmente muito forte. Por quê? O Senhor ele vai falar, olha, tenho avisado. Não recebe quem não quer. Um exemplo lá em 2 Crônicas 36, 15. O Senhor, o Deus de seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. O Senhor ele estava dando um exemplo da nação de Israel, que vivia pecando. E sempre Deus mandava alguém para anunciar, olha, se eles continuarem nessas práticas, eu vou puni-los e eu vou expulsá-los da minha presença. Mas o que o povo fazia? Nós não queremos ouvir profeta da parte de Deus. Porque é só aquele famoso venha nós. Eles preferiam ouvir os falsos profetas que vinham profetizar bênçãos, que vinham falar que o mal não ia alcançá-los e que Deus não estava vendo as práticas ruins que eles estavam fazendo de pecado. E o que acontecia? Deus veio e falou, eu avisei, vocês não quiseram ouvir. E aí no versículo 26, 16, ele diz, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor levantou-se contra o povo e já não houve mais remédio. Será que você quer chegar no ponto de não haver mais remédio? Sabe quando não tem mais remédio? Quando você morre. Quando alguém morre, após a morte é o único lugar que Deus não atende a oração de alguém. Um exemplo disso é quando Jesus diz a respeito de o rico e Lázaro, que um estava de um lado, Lázaro estava no seio de Abraão, estava com Deus, e o outro estava do outro lado do abismo. E ele pede, olha, pede que Lázaro molha só o dedinho e traz aqui. Tá acabado de sede, tá seco, o calor, não sei como que era a situação, nem quero saber. Mas Deus fala que não tem como, é um grande abismo. Ninguém passa do lado de cá para lá e nem de cá para... Não tem como ter acesso. E aí, de novo, o rico vai então, pede para alguém voltar lá. Pede para alguém voltar lá e simplesmente avisar para as pessoas da minha família, para que eles não venham também para esse lugar. E o que é que Deus fala? Se eles não querem ouvir os profetas, vai ouvir a voz de um morto? Então Deus tem enviado profetas e tem a palavra de Deus que é acessível a você, para você estudar, para você meditar
e saber que o que está sendo dito aqui a respeito da vinda de Jesus é real, é verdade. Agora, se você rejeita, já está claro aqui. O Senhor depois vai falar só assim: eu te avisei. Não ouviu porque não quis. Porque Deus não é fofo. E eu quero falar algo mais ainda que tira a fofura do Pai. E eu gosto de usar esse termo porque as pessoas só querem enxergar que Deus está com a mão estendida para ajudar, Deus te ouve, Deus te ama, Deus te isso, te aquilo, e tarará, tarará. Mas esquece 100% da sua parte. Esquece que Deus é justiça e amor na mesma medida, querido. Então, no mesmo tanto que Ele ama, quando Ele se levantar para julgar, já foi. O próprio Jesus, que é o nosso intercessor, que está ali o tempo todo intercedendo, o que Ele diz: eu não julgo ninguém, correto? Mas essa palavra que vai julgar vocês. Você quer ser julgado pela palavra de Deus? Que Deus estava falando, Jesus falou o seguinte: eu não vou me levantar para julgar alguém, mas a palavra que, todas as ordenanças, todos os mandamentos, tudo aquilo de direcionamento que for dito aqui, é essa palavra que vai ser cobrada de vocês, que vocês sabem e não cumprem. E aí lá em Romanos, capítulo 11, deixa eu ver onde que eu vou ler aqui para vocês. Versículo 17. Meu Deus, olha para isso. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Essa primeira parte, o que é que diz? O povo de Israel era a nação santa. Era a nação, o povo escolhido, o povo eleito de Deus. Beleza. Daí, quando Jesus veio, o povo eleito o rejeitou. Não quis, não aceitou, porque eles queriam que viesse um rei glorioso, todo topzera. E Jesus veio e frustrou a expectativa deles. Porque veio uma pessoa simples, normal, como você já conhece a história. Aí vem lá João 1. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, quem que entrou na história? Eu e você, que somos o povo gentil, que era o povo que simplesmente não tinha direito de nada referente a Deus, que não tinha fé, que nem conhecia. Deus deu esse direito para nós. Então, aqui, nessa parte que nós lemos, os ramos verdadeiros é a nação de Israel. E nós somos ramos de oliveiras bravas que não pertencemos a Deus. Mas Deus vai, pega esses ramos, enxerta. Eu não sei se você sabe como funciona. Pega a plantinha ali, corta e liga uma na outra e se torna como se fosse uma só. Um enxerto de planta. É algo incrível que o Senhor faz na natureza e que o Senhor permite que aconteça na natureza e faz também através de nossas... Dá esse exemplo aqui para nossas vidas. E aí nós somos esses ramos enxertados. E o que o Senhor fala? Não se glorie sobre o povo de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel até hoje não aceita que Jesus já veio. Eles estão lá esperando ainda um outro Cristo vir, um Messias vir. Que não vai, na verdade vai vir o nosso Cristo glorificado. E eles estão pensando que vai ser uma outra história. Enfim, outro vídeo. E no versículo 19 diz: então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha para isso. Pois, versículo 21. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha que Deus fofo. O que Deus está falando? Ainda que você esteja ligado nele, não se glorie, não se exalte. Porque se ele meteu a tesoura naqueles que ele tanto ama, que já era eleito desde o princípio, quanto mais você que é enxertado. Versículo 22. Portanto,
considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Deixe que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Deu para captar? Entrou aí no seu coração? É algo lindo, queridos. Deus, ele deixou tudo escrito, tudo direcionado. Então é algo que é necessário, sim, vigilância. Lá em Apocalipse 21:7, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quando a Bíblia fala de morte, ela nunca está se referindo à morte física, à morte carnal. Isso é só uma passagem. Nós que reclamamos e não conseguimos ainda aceitar que a morte é algo só um passo. É como se fosse uma linha infinita e a gente tem um pedacinho dessa linha, a gente vive aqui. E o resto a gente vai viver onde você escolher, onde eu e você escolhermos para morar. Você está comprando passagem para ir para onde? Essa é a questão. Céu ou inferno? Então a gente fica nessa de que, pela graça, pela graça, pela graça, e esquece que se você vive continuamente na prática do pecado, inferno. O Senhor, ele deixa claríssimo aqui. Ele não dá assim, mas se praticar de vez em quando, mas se pedir desculpa. Não, arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu te pergunto, como que você vive no vamos dizer, mentira? Aí você vive na prática da mentira ali e tal, e mentira é como se fosse algo normal. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus chegou pro povo lá, pros mestres da lei, e falou: o pai de vocês é o diabo, porque vocês mentem. Então cuidado com mentira, tá? Mas voltando ao exemplo, vive ali mentindo. A pessoa acha que uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui não vai fazer diferença. Só que, como que confessa e deixa e continua mentindo? Não vai alcançar misericórdia. Ainda que você confesse diante de Deus, mas você não deixe de praticar aquilo, você não vai alcançar misericórdia. Você precisa ser liberto. E para você que acha que você só pode pertencer ao Senhor, ou aceitar Jesus, seguir, servir, depois que você deixar, você está enganado. Tu não vai nunca. Você não vai servir ao Senhor nunca. Por quê? Sem Jesus nada podeis fazer. Você tem que vir do jeitinho que você tá, não precisa mudar nada. Porque sozinho você não vai conseguir mudar nada. Mas aí quando você vem para Ele, permita que Ele te liberte daquilo que não pertence a Ele. Então, volte o seu coração totalmente para Deus. Porque Ele não é o caminho simplesmente, Ele é o único caminho. Ele é a salvação, Ele é a fonte de vida. E as pessoas têm transformado assim, o servir Jesus como se fosse um sacrifício terrível. As pessoas não olham mais como se fosse um sacrifício de ter que jejuar, de ter que orar, ter um compromisso de ficar orando, não sei o que, de ser bom. Não, elas não olham mais como isso. Elas olham assim: servir Jesus é tão chato. Ou servir Jesus, eu vou ter que abrir mão dos prazeres, da minha alegria, não sei o que. Deixa eu te falar, quem criou os prazeres foi Deus. Os maiores prazeres que você poder imaginar, Deus que criou. De comida gostosa, que você, os lugares ali, o relacionamento, o sentimento, o amor, o sexo, Deus que criou essas coisas. Aí vem o diabo, perverte, aí em vez de você querer sentir a alegria de algo do original, você quer sentir a cópia, a xerox, pervertido, só pra falar assim: não, eu quero ser alegre indo pro inferno, em vez de ser alegre indo pro céu. Servir ao Senhor é alegria. Tem lutas terríveis? Tem. Mas aí no mundo você não tem luta, não?
Sem Cristo tu não tem luta, não? É flores? É alegria? Eu tenho certeza que não, porque eu vim de um lamaçal. Eu vim literalmente do mundo. O meu Senhor não era Deus. Então eu sei como que é esse processo de conversão. E eu vim do jeito que eu tava, toda errada. E aqui, com Cristo, eu não tô falando de igreja, eu não tô falando de placa, não. Igreja somos nós, igreja não é você. Para com essa presepada de falar, igreja sou eu. Aí quando você olha, a pessoa tá toda errada. Como que tu tá sendo igreja? Eu não preciso ir no templo porque eu sou a igreja. Meu querido, nós somos fragmentos. A igreja se forma na unidade. A unidade forma a igreja de Cristo. É impossível você ser igreja, você sozinha aí na sua casa. Esse individualismo, por si só, ele já te afasta, ele já prova que você não está em Cristo. Prova. Quando Jesus ora pelos discípulos e por nós, que ele ora por aqueles que ainda iriam se converter, ele estava orando por nós, o que ele fala? Senhor, que eles sejam um em unidade, assim como eu e o Senhor também somos um. Você não é unidade, um lá na China, outro na África. Não, a unidade, um só. Uma só voz, um só povo, um só propósito e um só destino. Como um só. E se você não consegue congregar em uma igreja, porque a igreja não cuida, porque a igreja é assim, porque a igreja o povo está pecando lá dentro. Se você tem esse pensamento de que é porque o povo está pecando, é só você ser santo. Entra lá e começa a santificar o povo também. Influencie. Seja um influenciador. Pronto, resolvido. Se você está reclamando porque a igreja não cuida, você não se considera igreja, porque você mesmo não começa a cuidar de pessoas e vai para lá cuidar daqueles que estão doentes lá dentro. Então tudo é uma questão de você enxergar da forma que Deus quer que enxergue. A igreja não é perfeita. Nunca será. Porque a igrejinha de 12, a primeira que Jesus constituiu, os 12 discípulos, não era porque que nesse tempo de hoje, que está se cumprindo os sinais do fim dos tempos, vai ser perfeita. Só porque você quer? Não. Mas o que eu quero que fique no seu coração é: Jesus está voltando. E Ele está na porta. E talvez só esteja precisando de você dar um passo de recebê-lo. Não é aceitá-lo, é recebê-lo na sua vida. Para que isso aconteça. Que Jesus te abençoe, te ilumine